E se eu dissesse que uma carta de quase 2000 anos, na verdade, funciona como um manual de sobrevivência para a igreja de hoje? Pois é, exatamente sobre isso que vamos conversar. A ideia da igreja como uma fortaleza da verdade. Ok, vamos começar com uma pergunta que, vamos combinar, tá na cabeça de muita gente hoje em dia. O mundo ainda precisa de igrejas? É uma pergunta bem direta, né? Mas é fundamental para a gente entender onde estamos pisando. Porque para muita gente, quando se fala em igreja, a imagem que vem à mente é essa aqui: um prédio, uma construção. Mas qual é o propósito real por trás disso? Qual é a função essencial dela na nossa sociedade? E o que torna tudo isso ainda mais interessante é o contraste que a gente vê por aí. Na Europa, por exemplo, a realidade é outra, bem diferente. As igrejas estão se esvaziando num ritmo assim alarmante. Algumas fecham as portas de vez, enquanto outras, bom, viram bares, baladas, até centros esportivos. Isso meio que nos força a encarar de frente essa questão da relevância, né? E essa sensação de crise, de desordem, pode parecer uma coisa super moderna, mas não é. Na verdade, uma carta de quase 2000 anos, escrita bem no meio de um caos parecido, nos dá um roteiro surpreendente. A gente está falando da primeira carta de Paulo a Timóteo. E veja bem, não era uma reflexão teológica abstrata, não. Era uma correspondência urgente. Um mentor experiente, Paulo, dando instruções diretas para o seu discípulo, Timóteo, que estava lá, no meio de uma igreja em crise. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender o contexto. Olha só, Paulo conhece Timóteo, o mentora, e anos depois envia o rapaz para basicamente apagar um incêndio na importantíssima igreja de Éfeso. É exatamente nesse momento de crise que ele escreve esta carta, que é quase um manual de instruções. E este mapa nos mostra onde tudo isso começou. Foi ali, em Listra, que Paulo encontrou o jovem Timóteo, e ali começou uma das parcerias mais importantes da história do cristianismo. O destino de Timóteo, Éfeso, não era um lugar qualquer, não. Era uma metrópole, um centro de poder, tanto religioso quanto comercial. E a igreja que estava lá sofria um ataque, só que não de fora, mas de dentro. Uma onda de ensinamentos que desviavam as pessoas da mensagem original. Mas que tipo de ensinamentos eram esses? A carta nos dá algumas pistas, coisas como proibições estranhas sobre alimento e sobre casamento, uma mistura de misticismo com a fé cristã. Em resumo, era um desvio sutil, mas muito, muito perigoso da verdade. E a resposta de Paulo para todo esse caos não é só uma lista de regras. Ele apresenta uma metáfora poderosa para a identidade da igreja, uma verdadeira fortaleza da verdade. E aqui está o versículo-chave de toda a carta. Paulo diz que escreve para que Timóteo saiba como agir na casa de Deus, que ele define como a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte. Pensa nessas palavras. São palavras de sustentação, de defesa. E essa fortaleza defende o que Paulo chama de sã doutrina. E isso não são opiniões ou tradições humanas, não. É a verdade central do Evangelho. E para Paulo, proteger essa verdade é a principal função da igreja, é a missão número 1. Mas por que essa defesa é tão necessária? A fonte que usamos traz uma analogia perfeita, a pia da cozinha. Se a gente deixar a pia por conta própria, ela não fica magicamente limpa, certo? A tendência natural é o caos, é a louça suja se acumulando. A verdade, do mesmo jeito, precisa ser ativamente mantida, defendida, senão a desordem toma conta. E essa defesa exige discernimento. Olha só essa citação de Spurgeon. Discernir não é apenas saber a diferença entre o certo e o errado, mas entre o certo e o quase certo. Uau! É exatamente aí que mora o perigo, no quase certo. Irineu de Leão, um dos primeiros pais da igreja, reforça essa ideia. Ele disse: o erro nunca se apresenta em sua forma pura, mas, habilmente revestido de aparência de verdade, seduz os incautos. O erro vem disfarçado, sabe? Parecendo bom, lógico, e é por isso que ele é tão sedutor. Então tá, se a igreja é uma fortaleza, quem são os soldados? A resposta de Paulo para essa pergunta pode surpreender bastante gente. A mensagem central de 1 Timóteo é esta: cuidar da saúde da igreja, defender a verdade, não é trabalho só da liderança, dos pastores. É uma responsabilidade compartilhada, é de cada cristão. Isso não anula o papel da liderança, claro. Os pastores têm a função clara de liderar, de ensinar. Mas o papel dos membros da igreja é igualmente crucial.
sustentar ativamente essa sã doutrina no dia a dia e ficar atento para corrigir os desvios. É uma parceria, entende? Então, como colocar isso em prática? A fonte sugere 3 passos bem claros: saber, sentir e agir. Primeiro, saber. Ter consciência de que a saúde da igreja é uma responsabilidade pessoal. Segundo, sentir. Se envolver ativamente, não como um espectador, mas como alguém que contribui e abençoa os outros. E terceiro, agir. Ajudar a igreja a ser de fato sal e luz no mundo. É um modelo poderoso porque transforma a fé de algo passivo para algo ativo. Não basta só estar na fortaleza, é preciso entender o seu papel, sentir a urgência da missão e agir para defender suas muralhas. Isso, no fim das contas, redefine o que é ser uma igreja saudável. Não é uma comunidade perfeita, sem falhas, sem conflitos. Uma igreja saudável é como um navio que, mesmo enfrentando tempestades, sabe como corrigir o curso, se manter na rota e defender a sua carga preciosa, que é a verdade. E assim, a pergunta que essa carta de 2000 anos deixa para nós hoje é esta: se a igreja é uma fortaleza da verdade e essa missão pertence a todos, qual é o papel de cada um na construção e na defesa dessa fortaleza? Uma questão para a gente refletir.